Chegamos, Igano, Otpam, chegamos, meus amigos. Mais um Oi Vavoi, chegando para você. Boker Tov, Erev Tov, Tzoraim Tovim. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja neste planeta Terra, no Brasil, em Israel. Chegou mais um Oi Vavoi. Oi Vavoi para nossa galera onde, cara? Para nossa galera de Neve Tzedek, do Lev Tel Aviv, de Florentin, do Ramat Aviv Gimel, do Kibbutz Gan Shmuel, do Kibbutz Magan Michael, do pessoal de Aco, pessoal de Tzuritzhak, sim, Tzuritzhak, pessoal de Even Yehuda, sim, temos Even Yehuda, pessoal de Afula, pessoal de Kiryat Bialik, grande Kiryat Bialik, nosso querido Paulo Sirota, este Oi Vavoi é para você também. E nós chegamos com tudo. Antes de chegar a nossa querida Afula, passar por Afula para o norte, Rosh Piná, e a gente chega em Metula, onde tudo começa, onde tudo termina. Esse é o Oi Vavoi, está no ar. Está no ar mais um Oi Vavoi para vocês. E a gente vai direto e reto para os nossos co-apresentadores, meus irmãos, aí em Eretz, para falar os destaques iniciais dessa semana em Israel. Começando com um homem que sai de Santo André para o mundo, Melão. Como você está? Tudo beleza? Conta pra gente os seus destaques iniciais. Maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente, aqui acompanhando pela página do Facebook. Vamos lá, 2 destaques que eu queria comentar com vocês. Um curtinho, porque ainda tem muito para a gente falar sobre isso, é sobre as eleições em Israel. Na verdade, a gente está chegando perto do período agora que fecham as chapas e as pessoas vão sair para agora fazer a campanha eleitoral, então vai ter um mês e meio agora de campanha até o dia das eleições. Até as eleições vão ser no comecinho de novembro. Eu quero comentar para vocês, só para que vocês lembrem disso, a diferença do Brasil: Israel é parlamentarista. Israel elege os deputados, quer dizer, os membros do parlamento da Knesset, e eles elegem o primeiro-ministro. Então aqui a gente não vota para o primeiro-ministro, a gente vota na chapa de pessoas. Agora, o que está acontecendo, deve acontecer sempre, mas agora, antes da eleição, as pessoas já começam, os partidos e os representantes dos partidos já começam a dizer com quem vão fazer coalizão se forem eleitos. Então, esperando que esse número já dá. Então, antes de você já ter o resultado das eleições, todo mundo aqui começa a fazer as contas. Se eu votar nesse, ele vai se juntar com aquele, então vai para aquele partido. Então, Israel é muito confuso, é muita conta, e os políticos também que prometeram não ir com um uma vez, agora já estão apoiando o outro. Tem gente que prefere que o pessoal da esquerda se junte para ter mais possibilidade, os partidos de esquerda preferem ir separado. Tem gente da direita que ia fazer uma coalizão com outro partido, deixou porque não queria apoiar o Bibi, e agora talvez vai querer separar sozinha para poder apoiar o Bibi. Então existe toda essa confusão nas eleições, mas é tão confuso que vamos esperar mais para frente para poder dizer para vocês. Deixando o balagan, que são as eleições de Israel, de lado, o segundo destaque é que fizeram um ranking da qualidade de vida digital dos países do mundo. É uma pesquisa que pega dados oficiais que cobrem 98% da população mundial, pegam alguns dados sobre disponibilidade de internet, acessibilidade, qualidade, estrutura eletrônica, etc, etc. Governança, o governo, quanto que o governo está utilizando dessa parte de e-gov, essas coisas, faz um ranking e define qual é o país com a melhor qualidade de vida digital do mundo. Esse ano, Israel saiu como o melhor país do ranking da qualidade de vida digital. Isso não significa, porque eu já ouvi comentários, que Israel tem a melhor rede mais rápida do mundo. Não é isso. Significa que é no combinado de todos os fatores que eles colocam sobre a utilização das estruturas digitais, Israel é o país que saiu o primeiro do ranking, seguido pela Dinamarca. E aí vem os outros países embaixo. Então, vale a pena também esse destaque da qualidade de vida. Oi? Brasil está na lista? Brasil é o número... Todos os países estão na lista. Brasil, eu chequei, Brasil é o número 53 da lista. Brasil é o número 53 da lista geral. E o Brasil, se eu não me engano, ele tem o maior salto em e-gov, em serviços públicos dados pelo governo. Desde o ano passado, eles também colocam os maiores saltos. Então, os maiores saltos, o Brasil teve o maior salto na área de governabilidade, de utilizar
a internet para coisas públicas. Então, esse é o destaque do Brasil, mas o Brasil, no geral, está no número 53 e Israel está no número 1 desse novo ranking que foi divulgado essa semana. Yofi, um dia chegaremos lá. Muito bem, então esses foram os destaques do Melão, e agora a gente chama nosso menino, nosso querido menino de Modi'in, aliás não, de Lapid, na região metropolitana de Modi'in, nosso Moré, Sérgio Finger. Fala, meu, como é que você tá? Conta os seus destaques iniciais pra gente. Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bacana, bacana. Eu gosto de ouvir o Melão primeiro, porque ele é o cara que consegue ver e enxergar o lado cheio do copo, cara. Porque se perguntar para qualquer israelense, a internet não funciona, nada funciona, e vamos lá. O israelense é o cara que gosta de reclamar, e eu, como já estou mais israelencizado, trouxe só notícia ruim, não tem problema, né, cara? Ontem à noite teve isso, né? eu sei que o pessoal. Meu mau humor vende, né, cara? Ontem teve um atentado, ele foi ao norte de Ramallah, e nele morreu um oficial do Nahal. Nahal é a boina verde, né? E o nome dele era Bar Pelach. Ele era razoavelmente alto, ele bem alto, mas o curioso disso é que, como é que foi? Tinha um posto de vigia e notaram que tinha duas pessoas, dois suspeitos mais ao longe, foram lá interpelar os caras e ver, e aí começaram a atirar já direto, os caras já começaram a atirar, e mesmo ferido, esse cara, ele atirou também, e ele e mais uma pessoa, eles abateram os dois terroristas, que por sua vez eram do norte de Jenin, e um deles era das forças de segurança palestinas, né? Provavelmente recebeu treinamento em Israel, foi treinado pela polícia israelense e tudo isso, mas ele fazia parte das forças de segurança como é que chama ele mesmo, cara? Do Abu Mazen, né? Mahmoud Abu Abbas. Mazen, que é o Mahmoud Abbas. Dizem que o Abu Mazen, que é o Mahmoud Abbas, e o Mazen, que é o filho dele, o negócio tem que ser bom para os dois, né? Porque um mais ladrão que o outro, né? Isso não sou eu que estou falando, tipo, pode estar na literatura até, né? E a segunda coisa que eu também acredito, saiu uma coisa sobre o passaporte israelense, né? O passaporte israelense, às vezes recusado, fora de Israel, às vezes mal visto, o israelense tido como indisciplinado, barulhento, né? Inconveniente e exigente também, né? Demais até um pouco de... Eles falaram que pode ser até o respingo de uma certa chutzpah israelense, mas a verdade é que o turista israelense já foi eleito o pior turista do mundo algumas vezes, e ele tem tido problemas fora. E, para falar a verdade, eu até acredito nessas notícias, assim, se bem que várias tem, né? Uma vez uma israelense numa trilha na Austrália salvou minha vida, entendeu? Porque ela estava terminando e eu trouxe o combustível errado para o meu fogareiro e eu não ia conseguir cozinhar, entendeu? E ela, como estava saindo, me deu todo o que eu precisava para passar os dias. Só uma das vezes, né? Não dá para generalizar, mas eu acredito que deve ser complicado. E voltamos ao Brasil com você, Fábio Sperling. Beleza. Não, só falando, acho que a gente vai colocar essa notícia onde saiu sobre essa questão do passaporte israelense aí na página do Oi Vavoi, né? Que uma notícia que saiu no Inet, não é isso? No Ynet. Ynet. Ynet News, na verdade, né? Que é a versão em inglês. Então, onde conta essa história, e na verdade eles dão um exemplo, como tudo, não dá para generalizar, obviamente, né? Vai ter gente boa, gente ruim de tudo, todos os lados,
porém parece que existe, assim, focando bastante em Israel, principalmente os caras que saem pós-tzavá, pós-exército, para dar aquela rodada no mundo, de fato deixam um nome não bacana pelo mundo, e isso não é legal para Israel. Isso, de Não, fato, é não é meio que legal. geral. Eu acho que não é só o pessoal Acredito Savá, não, é meio que geral, e acho que essa é a grande questão. Quer dizer, não dá. Se você falasse só, eu acho que, claro que tem essa ênfase, porque são mais jovens que estão viajando, mas tem uma história aí que eu comentei com vocês aí em Barcelona, que uma vez tinha um restaurante que você pagava, tipo, era self-service, você se servia, você podia servir quantas vezes você queria se você pagava, né? E é isso, você paga um, você vai, come, pega o prato, refaz, reenche, faz a fila, passa no buffet de novo e enche, etc e tal. E sentou uma mesa com uma família israelense, 2 pagaram e iam botando prato na mesa para as outras pessoas, achando que ninguém ia anotar. Né? Aí vem os donos do restaurante e falam, queridos, ou vocês pagam todos, ou vocês... Aí vem a chutzpah. Aí uma comenta, mas a comida nem é tão boa. Cara, lo hashuv, lo tzarich, entendeu? São coisas que não precisa, eu acho que essa questão do israelense fora de Israel, né? Como se comportar, eu acho que tem uma questão assim também de campanhas e de ter que. Tem que ver se Israel resolve essa situação também internamente. Eu Mas... acho que isso. Não, eu acho que isso dá um programa de 3 horas e não vai adiantar, Só disso, Eu só queria comentar uma esse é um coisa. tema central, esse é um tema, assim, o comportamento do israelense dá horas, e a gente, não sei se a gente chega em alguma conclusão, infelizmente, mas também vou dar um pequeno exemplo de uma pessoa que, enfim, a história é 200% real, porque passou para mim, para você entender também e a questão do israelense fora, né, como a Keilah, como a comunidade judaica quer ajudá-lo e o que acontece. Tinha uns israelenses, né, querendo entrar na hebraica para supostamente conhecer hebraica, mas precisava dar o nome e tal. Aí passou um casal de senhores, ele falou, a gente é de Israel, a gente quer aqui conhecer hebraica. Aí os caras, nossa, que legal, pô, israelense, claro, vamos tal, a gente anota aqui nosso nome, você pode entrar, conhecer, fica tranquilo, puta, que legal, tal. 2 dias depois, a hebraica liga para eles, vocês podem vir aqui, por favor? Sim, então, vocês são responsáveis por esses caras? Sim, eles eram israelenses. Então, eles quebraram a porta do teatro para dormir dentro do teatro da hebraica. E agora precisa consertar. E aí? Entendeu? Então, essas coisas que são expectativas e realidades que do povo aí. E que acontece, que pode acontecer, como poderia não acontecer, mas aconteceu. Fala, Moré, quer completar alguma coisa? Quero completar uma coisa assim, que tem dois, não são modelos, como é que fala? 2 caricaturas, que são uma eles chamam do bom israelense e do mal israelense, né? E é conhecido, tem essa dualidade que chamam a Israelia Yafé e a Israelia Mechuar, né? E aí eles pegam vários exemplos, um cara que ajuda no tratamento, o Israel que foi lá no terremoto de não sei aonde ajudar, nem tem relações diplomáticas, mas mesmo assim foi lá, e esses caras aí que, tipo, né, que destroem o mundo aí, eu não sei, já ouvi a história de guerra de comida, roubo, os caras chegam, eu acho que fica longe da mãe, primeira vez na vida, assim, longe de verdade mesmo, faz merda, cara, não tenho o que dizer, né? Bom, para fechar, isso foi o que a Nuri falou no programa atrás, que a mesma pessoa pode ser essas 2 pessoas, né? A mesma pessoa que gritou e falou, por que você não sabe onde você quer ir e tal, depois passa 2 minutos, a pessoa quer te ajudar e tal. Enfim, cara, coisas do israelense que a gente tenta entender, e já Um é o último gancho. detalhe, pode? Pode, claro. Hoje eu mudei de faixa, de israelense-tude, sabe? Hoje eu virei mais israelense, porque eu já acordei meio mal-humorado, eu era faixa laranja, né? Até lá, aí eu tava carregando o carro ali 1 hora, perto de Jerusalém, ali, parou um cara e me perguntou assim, do meu lado, falou assim, de quem é o Mazda? Né? Ele abriu a janela, perguntou, de quem é o Mazda? Eu olhei pra ele, meti a cara na janela dele e falei, por que você acha que eu sei?
entendeu? E aí eu passei da laranja para vermelha porque ele veio reclamar comigo e falou assim, fala direito comigo, eu só te perguntei. Eu falei, eu não lembro de ter falado mal com você, né? Mas fiz uma coisa muito judaica, que respondeu uma pergunta com outra, né? Isso é bacana. Olha, muito bem, e tudo que a gente falou agora dá gancho agora para o nosso convidado especialíssimo, especial, né? Porque ele vai falar de Aliá, porque ele vai falar do que aconteceu, dessa experiência que foi esse documentário que chegou para a gente, chamado Uma Casa Aqui, Outra Casa Ali, um mar sem fim entre elas, da experiência que foi, então, como eu falei, em 1964, 17 famílias brasileiras saem do Brasil em direção a Israel com o intuito de morar numa cidade, porém no espírito kibbutzniano, ou seja, o espírito tudo de todos. Então eles compram 4 prédios em Haifa e lá eles vivenciam essa experiência e primeiro, né, sair do Brasil e ir para Israel, entre expectativas e realidades, e principalmente o que significa, né, assim, qual que foi o resultado, se é que teve algum resultado essa vivência, né, essa construção de 4 prédios juntos, né, como se deu, né, essa vivência. Então, com muito prazer que eu chamo aqui com a gente o Zev Kulikovski, que é o diretor, o idealizador desse documentário que foi feito. Ele é filho de uma das famílias, dessas 17 famílias, e coincidentemente, já falei, mas vou repetir, assim como eu tenho família também nessa história, os Sirotas, que estiveram juntos, e hoje, já aproveitando, o Zev mora no kibbutz Gant Shmuel, já faz tempo, mudou de fato para um kibbutz, né? Saiu do kibbutz da cidade, foi para o kibbutz verdadeiro, vamos dizer assim, e que por acaso também é um kibbutz onde meu pai morou quando esteve em Israel, aí nos anos 60. Então, tudo se fecha. Zev, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui, e eu começo perguntando qual foi a sua ideia de realizar esse filme. Por quê? Por que você quis fazer esse filme contando essa experiência? Erev Tov. Erev Tov, Shalom, Bruchim Abem. Posso falar alguma coisa antes? Claro. Eu estou um pouco emocionado, né? É claro. Segunda coisa, meu português é hatzi, caja, ok? Mas eu vou tentar falar tudo em português. Agora, para a coisa que você perguntou. Eu tinha um sonho, eu não sei como começou. Começou 15 anos atrás. Eu pensei que esse Sipur, essa história dessa turma, não era a nossa turma, é a turma nós pais. Nós não fizemos nada, nós éramos crianças de idade de 6 até 15, né? Mas nossos pais eram jovens, com famílias, na idade de 30 até 40, 17 famílias que se prepararam e tinham orientação e tinham ideologia fazer Aliyah. Agora, os shlichim do Kibbutz Artzi, do Shomer HaTzair, falaram, tem uma excelente Hevre Nedarim, ok? Vamos trazer eles para o Kibbutzim. Mas o que aconteceu? Que a turma já falou, não querem mais morar em Kibbutz. Querem morar juntos, mas querem morar na cidade mais juntos, como uma comunidade, como um pequeno kibbutz na cidade. E isso foi uma história única na Toldot da Tzionut, você pode explicar? Não tinha, isso era uma coisa que não voltou. Na história não sionista, tinha mais. Na história sionista. Na história da imigração para Israel, vamos dizer assim. Tinha plano para fazer mais kibbutzim assim, que vão de Plugot Aliyah, assim, turma de Aliyah, que vão de São Paulo, Rio, sei lá, de Brasil, para a cidade de Israel, mas não tinha continuação. Essa foi uma coisa única, muito específica e muito bonita, que
que era 100% sucesso. Era sucesso ultimativo, que nessa época que eles chegaram, 1964, 30% do Olim Hadashim voltaram para o lugar que eles vieram deles depois de um ano. Dessa turma, só uma família voltou, e meu pai me diz, assim, Besheket, Besod, ele me diz que no segredo, me diz que essa família era família um pouco oportunista. Eles sabiam já que eles receberam essa família, que ela vai voltar. Mas, tudo bem. Fora dessa família, todo mundo está lá. Tem segunda geração, tem terceira geração, tem quarta geração, tem ninim, já tem ninim, e já é 400 pessoas. Começou de 70. Você sabe por que o oficial, o nome dessa turma era nome bombástico, era assim, Plugá, Aliyah, Aleph, do Mapam, do Brasil. E eu um pouco pesquisei, por que Plugá? Aí o Dr. Chaim Lichty, que era um dos líderes da Plugá, me diz, nós todos, com as crianças, eram 70 pessoas. Aí eu pensei, o que é em Ivrit 70 pessoas? Aí eu entrei no Tanakh e eu vi que turma militar de 60 pessoas é Plugá. Aí falamos que essa turma vai se chamar Plugá. Hoje, na Tzavá, quem que fez Tzavá do exército, Meloni e Moré, sabem que Plugá é Bemet 75 pessoas, ou 70 Plugá, Lefachot em infantaria, é 70 pessoas. Então, um pelotão. Agora, eu nunca estudei, mas eu tinha um sonho, e eu tinha muito ajuda. Eu acho que isso que era a Sibá, que eu fiz motivo. Esse era o meu motivo para fazer, e eu consegui. Ashray Betovli, eu consegui fazer. E a segunda coisa que eu queria fazer é uma memória eu acho, para os nossos Giborim. Giborim nossos heróis. Não é heróis de guerra, você sabe? Tem heróis de guerra, mas eles eram heróis da vida. Heróis da vida. Vir com 3, 4 crianças de um país, você tem tudo, você tem casa, tem loja, tem muito dinheiro, tem 2 xixes, desculpa para não politically correct, 2 xixes, tem tudo. Largar tudo. Hoje fala funcionárias do lar, vamos dizer assim, né? Como? Funcionárias do lar. Desculpe para não politically correct, ok? Largar empregada, tudo. Não é? Empregada, 2 empregadas, uma cozinheira. Essa era a Gvura Gdolá, e chegar para um país de 16 anos, não é? 16 anos, cheio de guerras, cheio de terror, apesar que 64 relativamente era uma época quieta, mas você viu, 2, 3 anos depois já tinha uma guerra, né? Ok. Então, eu acho que é uma honor to the Giborim, small Giborim Ktanim. Mas essa história é super especial. A minha pergunta sobre os quatro prédios. Essas famílias, essas 17 famílias do Brasil, elas compraram os prédios em Israel? Essas famílias fizeram a Haná, como preparação para Aliyah. Preparação. Preparação. O que eles fizeram era assim, primeira coisa, fizeram 3 seminários, como os Meraglim do Torá. Sabem o que é Meraglim, não é? Os espião. Fizeram 3 seminários para conhecer o país. 3 seminários para conhecer o país, de 2, 3 semanas cada vez. Segunda coisa que eles fizeram foi, eles estudaram hebraico. Terceira coisa que eles fizeram era se preparar a verdade, se organizar junto e comprar esses 4 prédios Merosh. Em Brasil ainda, comprar 4 prédios, uma Kupá Meshutefet, como é Kupá Meshutefet? Não sei. Uma caixa compartilhada. Uma caixa comum. Uma caixa comum para todo mundo
e depois dividir, ok? É verdade, eles compraram antes de Shikun Ovdim. É muito forte. Sério? Mas alguém veio antes, então? Alguém veio antes para Israel para ver isso? Não. Para ver isso, não. Eles fizeram seminários para conhecer Israel e para localizar aonde que eles querem construir os prédios. Ok, mas Então, isso no entendeu? Brasil, os seminários Não, foram eles no fizeram Brasil. viagens para Israel. Não, os seminários eram em Israel. Era Israel. Eles 3 semanas viajaram de Brasil, 3 vezes viajaram de Brasil até Israel, fizeram seminários, foram conhecer kibbutzim, foram conhecer cidades, foram conhecer trabalhos, Kamuvan, conhecendo toda a turma de Mapam, todos os líderes de Mapam, que eles eram turma de Mapam. Sabem o que é Mapam? Mapam é o mem do Meretz, se vocês sabem o que é. Ok? Sim. Então. É um partido, não é isso? Partido Mapam, Certo. Era o partido de esquerda o partido da Shomer HaTzair. Apesar disso, todo mundo era Haverim do Mapam, membros desse partido. Ok. Entendi. Vamos lá. Bom, vou começar então pelo princípio. Você tinha 6 anos quando você fez Aliá, né, Zé? Sim. E você chegou numa Haifa, deve ter sido bem diferente da Haifa de hoje em dia, né? Quando nós chegamos na Haifa, tudo estava sem casas. Esses prédios eram o único prédios nesse Carmel Maravi, nessa parte de Haifa. Tudo era vade, tudo era árvores, não tinha muito prédios. Hoje tudo está lotado, não tem lugar para nada. Tudo tem prédio. A minha pergunta é, uma criança de 6 anos também sofre para mudar de país? Me conta, tá curioso, porque eu sei que umas crianças maiores, assim, com 38 a 40, sofrem bastante, entendeu? Conversamos muito sobre isso na turma da segunda geração. Tinha muita conversa sobre isso até 10 anos atrás. Aí, o que eu achei que os jovens de 6 até 9 anos, ou até 8 anos, era muito fácil e eles gostaram muito da mudança. O pessoal de 9 até 15, para eles era muito difícil, e até tinha 2 ou 3 pessoas que sofreram trauma da mudança. Mas trauma, não quero lembrar essa época. Tem um que voltou, tem uma deles que chegou com idade de 17 ou 19, voltou para Rio, está morando em Rio. Outra não voltou, mas sempre fala que essa época da Aliá, ou pelo menos os primeiros anos, era muito, muito difícil, até que ele não quer falar sobre isso. Não, isso foi falado no filme, né? Você tem 3 pessoas lá as 3 mulheres, né, que contam que... Não, as 3 mulheres são da idade de 16 a 18, para elas era muito difícil a mudança. Não, mas mandaram elas para o internato, né? Diferente, para Pnimiá, elas nem moravam com os pais, entendeu? Elas moravam em outro lugar ainda. Para elas, queriam fazer para elas educação socialista especial. Então, mandaram essas 4 de 16 a 18 para o Mossad Hinuchi Naaman, que era Sugshel Pnimiá, um jeito de Pnimiá. Como é que chama? Mossad Hinuchi? O que é? Instituição educacional? Se chamava Mossad Hinuchi Naaman. Esse nome era o nome de todos os... Naaman é o nome, então. Naaman é o nome. Entre Kfar Masarik e Ena Mifratz. Então, é o nome de um lugar. É o nome do lugar. Instituição educacional. Mas Mossad Hinuchi era o nome de todas as escolas תיכוניים, של כל בתי הספר התיכוניים של הקיבוצים, ככה קראו להם. מוסד חינוכי, ככה. Não chamava escola, chamava Mossad Hinuchi.
O colegial, né? Colegial. O colegial que é a partir dos 14, assim, 14 aos 17, né? Exatamente. E elas foi, com certeza foi bem difícil, né? Eu vi assistindo o filme e vi que o pessoal teve que se virar, né? Não foi, teve que realmente mudar a cabeça, né? Aceitar empregos que hoje em dia também, entendeu? Não O é? que eu estou vendo, o que eu estou vendo, o que você fez, o que você diz é verdade. Para quem que era mais fácil, era a pessoa, os pais que chegaram com profissão. Por exemplo, meu pai, o Chaim Licht, Abraham Bloch tinham profissão. E aí, essas profissões eram necessárias no país sair de Israel, país novo de Israel. Mas o pessoal, como o tio do Fábio, o David Bloch, Júlio Bloch, chegaram, eles eram comerciantes, tinham muito dinheiro, mas não tinham profissão. Então, o que eles iriam fazer, né? Eles precisavam trabalhar. Então, eles aceitaram cada trabalho. Poel Pashut. Eles viraram de chefe, de Menael, de Baal Bait, mudaram para Poel Achi Pashut que tinha. Era uma mudança muito... Então, só para traduzir... Isso, de dono. De donos, eles viraram o trabalhador mais raso possível, é isso que ele disse. E mais baixo nível. Mas eles conseguiram. E era muito duro, mas você sabe por que eles conseguiram? Porque eles estavam juntos e ajudaram um para o outro, e também ajudaram calcalit, também ajudaram financeiramente. Dinheiro essa turma tinha uma Kupat Ezra Hadadit, isso eu não sei falar em... Uma caixa de ajuda social. Que quem que não tinha, estava desempregado, então podia pegar da caixa e se ele tem, ele devolvia, e se não, então tinha pessoas que eram mais ricos, poram dinheiro na caixa, e outras pessoas usaram quando que precisavam, quando que tiveram desempregado. Mas esse grupo, ele se auto-organizava. Quer dizer, o que eu estou entendendo é assim, esse grupo decidiu uma coisa, que era viver de uma maneira socialista. Claro, ele entrou em contato com a PAM, etc. Comprou uns prédios em Israel, veio morar na cidade, quer dizer, cidade ainda em construção, né, naquele tempo não, é cidade, começo. Era já cidade, não é? Era cidade, okay. Claro. Claro, não era num kibbutz, mas eles continuam, essas 17 famílias, esses 4 prédios, viviam fazendo comemorações em conjunto, ajudando uns aos outros, quer dizer, era uma auto-organização, ou tinha alguém de fora que organizava eles? Não, ninguém de fora organizava, eles tinham eleições, tinham maskirut, tinham Vadat Hinur. Vocês vão ter que... Secretaria, comissão de educação. Eles tinham Vadat Kalkalit, tinham Vadat política, para todo mundo votar para Mapam. Comissão econômica, agora sim, né? Era assim, mas... que mais? Só uma pergunta. Antes de sair do Brasil, eles já tinham decidido que ia ser assim, socialista, ou isso começou depois? Qual foi o momento que falou assim, vamos fazer um kibbutz, vamos fazer um esquema de kibbutz, né? Não, esquema de kibbutz, não é kibbutz, eu quero ledaier, ok? Kibbutz, onde que eu estou vivendo, eu dou todo o meu salário, minha mulher dá todo o salário dela, apesar que é bom salário, dá tudo para o kibbutz e recebe exatamente como outra pessoa que dá menos. Isso é kibbutz. Lá no kibbutz em Haifa, não era assim. Não tinha Kuppah Meshutefet que todo mundo deu o salário para Kuppah. Entendeu? Pode explicar? Quer traduzir?
Não, é isso aí mesmo. Cada um ganhava o seu salário, né? Não, mas o que eles decidiram era assim, a vida junta era vida social, todas as festas juntam, todas as bar mitzvah, hatunot, fizeram bar mitzvah, Seder Pesach fizeram junto, Rosh Hashanah fizeram junto, Hanukkah fizeram junto. E nessas coisas eles decidiram, foi tudo decidido em Brasil ainda, antes, ok? Até em votação, eu ouvi dizer que eles decidiram ir para a cidade em votação, né? Era votação, sim. Era votação, mas a maioria não tinha dúvida que eles não queriam kibbutz. A maioria, o único que queria kibbutz era meu pai. Ele pensava que ele vai ser mais halutz, então ele foi 2 anos para o kibbutz, mas só ele que foi no kibbutz. Me pareceu assim, eu estava lembrando aqui dos meus avós, né? Que me pareceu um shtetl vertical, né? Brasileiro em Israel, né? Em Haifa. Porque era uma concentração de brasileiros, né? Exatamente, toda neighborhood, toda a Shkuná Misavit, a vizinhança, toda a vizinhança falaram, os brasileiros, a Shkuná brasileira, que era, nós vivemos muito junto, e essa era a força, isso era a nossa força, entendeu? Isso deu força, e era força, e só boas memórias eu tenho, pelo menos, disso. Era um shtetl brasileiro. Eu tenho uma pergunta, Zé, antes até de chegar, quando vocês estavam... Bom, para quem eu vi o documentário, estão falando coisa, então eles foram de navio quando eles saíram do Brasil, foi uma viagem de navio que eles foram até Israel, e eu vi uma parte que me chamou a atenção. Zé, seu nome, quando você nasceu no Brasil, era Zeev já? Não. Meu nome era Wolf Kulikowski. E aí, então, Wolf, porque eu vi... né? Wolf porque é a tradução, porque eu vi que... É o único, meu irmão, meu segundo irmão, da minha idade, se chama Márcio. Aí, traduziram para Moshe. O terceiro é Sérgio. Traduziram para Yeshua. A Judite era Judite, então traduziu bom. O primo do Fábio, do Paulo era Arnaldo e virou Aaron. O irmão dele era Arnaldo, traduziram para Aaron. Outro era Tzvika, traduziram a turma da Sochnut e o Pkidim em Israel traduziram os nomes. E todo mundo. Até no filme eles contam como é que foi isso, né? Que veio uma pessoa e vocês sabem o que aconteceu? Pouco anos depois, eu acho que todos esses... Eu chamo os meus amigos da segunda geração, eu acostumei chamar eles no nome hebraico, Nissim, Shabtai, Asher, ok? Mas eles queriam voltar para o nome brasileiro, eles voltaram. O Asher voltou para o Hélio, o Rami voltou para o... Rami é Rami, mas o Aaron voltou para Arnaldo, voltaram para os nomes, o Shabtai voltou para Sérgio, entendeu? Eles voltaram para o nome brasileiro. É interessante. Eu chamo eles... Né? Agora. Não agora. Muitos anos atrás. Claro, mas voltar, você diz ir lá no Ministério do Interior, no Ministério da PNIM, e mudar na Teudat Zeud, é isso? Até que mudaram, sim, até isso. Sim. Como se a partir de agora... É como se a partir de agora as pessoas só te chamassem de Fábio e você só de Gerson, né? Exato. Eu sei, quando que eu venho para o Brasil, quando eu vinha para o Brasil, depois que fizemos ali, todo mundo me chamava Wolf, mas para mim, eu não conhecia esse nome fora do Brasil. Só em Brasil, quando viajei, me chamaram Wolf. Wolf. Boa, boa. Indo para frente, pela questão do tempo, Zeev, queria te perguntar como se deu, né? Como se dá
a continuidade disso, quer dizer, e como termina, né? Porque a gente entende que o tempo fez com que se terminasse essa Comunidade, experiência, né? né? Comunidade. Essa Sim. comunidade. Ó, do começo não era planejado que o kibbutz ou essa comunidade vai להתרחב. Como é להתרחב? Não sei. Ah, Quer se dissolver? não vai Acabar? ficar. Vai acabar. Não, desde o começo ninguém pensou que vamos ficar kibbutz A vida toda. Urbano. mais grande tá. para sempre, entendeu? Então, depois que os pais ficaram lá nos prédios até que eles ficaram velhos, até 80, 90, mas não tinha lugar para a segunda geração. Então, cada um foi para outro lugar, entendeu? Ok? Cada um Então foi pro seu já lado, era né? algo esperado, quer dizer, eles foram dessa forma, mas sabiam que em algum momento ia terminar naturalmente, é isso? Naturalmente. Isso é a Agdará. Naturalmente acabou. Definição, é. Interessante. Eu acho legal essa experiência. A pessoa que não assistiu tem que assistir esse documentário até para ver mais a fundo o que a gente está comentando aqui. Mas essa além de ser uma experiência única, eu acho que tem uma coisa que eu vi no documentário que eu aconselho todo mundo que está num começo de aliar ou está pensando em fazer aliar assistir, porque não é único dos anos 60. As sensações das pessoas que contam seus relatos no filme tem muito a ver com qualquer aliado de agora. Tudo isso que o Zev contou de deixar o país para trás, de deixar as ajudas de casa que os pais têm, de aprender o idioma novo, de uma cultura, são super atuais ainda hoje, né, nesse processo. Até coisas não tão positivas, quer dizer, eu vejo parte no filme que havia uma expectativa de uma ajuda maior do Mapam em algum momento, e o Mapam não chegou a dar essa ajuda, alguma coisa assim. Não deu. E a mesma coisa que acontece com o Olê, às vezes que ele vem com uma ideia de que vai chegar aqui em Israel e vai receber uma super ajuda, e não é assim, mesmo que... Então, vale muito a pena olhar, assistir, porque o que eu sei, além de me emocionar com a questão única desse grupo, eu vi que tem muita conexão ainda com o processo de aliar de qualquer um, e ainda mais que a gente tem a conexão, quer dizer, são pessoas que vieram do Brasil, a gente tem uma conexão maior. Eu, ao mesmo tempo... Todo mundo tem que assistir. Eu posso comentar uma coisa? Desculpa, Melão. Claro. Melão, gostei muito o que você disse. No filme, o pessoal conta o que eles sentiram, o que aconteceu para eles como Olim Hadashim. Isso acontece para todos os Olim Hadashim. Todos os Olim Hadashim. Mas o que era uma coisa única, que essa turma veio junto, e a força de eles estavam juntos e tinham ajuda social, ajuda mental. Você trabalha nessas coisas, você entende? Eles tinham essa tmichá, eu não sei como que é tmichá. Suporte, eles tinham suporte. Tmichá era tmichá rikshit, era tmichá kalkalit, e era tmichá chevratit, eram juntos, então... Suporte emocional, social e financeiro. E financeiro da turma. E isso que fez esse sucesso da Aliyah, que todo mundo ficou e não voltou para o Brasil. Mas a dificuldade da maioria dos Olim, que apesar de tudo, ainda eles são levados, bebdidut. Gostei muito do São sozinhos, sente a solidão. A solidão. Mas eu acho que é legal, só completando no final, mas quer dizer, eu falo isso que sofre, mas sofre no começo, quer dizer, nós estamos falando de pessoas que são israelenses, que estão aqui ainda, que são de segunda, terceira geração, quer dizer,
o sofrimento, para quem assiste vai ficar com medo. Não, são traumas de qualquer mudança de país, etc. Nesse caso, só está mais documentada, né? Não, eu acho injusto falar que Israel não dá nada, porque dá muito, eu não entendeu? falei que Israel não deu nada, não é isso. Não, você não. Ninguém falou, aliás, entendeu? Agora falar assim, não, porque às vezes é meio decepcionante. Então vamos ver o lado cheio e o lado vazio. O lado cheio você sai do avião ou sai do navio e recebe a sua Teudat Zeut, né? Em que outro lugar do mundo você fala, eu quero imigrar, você tem o direito e chega e já é cidadão, entendeu? E recebe diversos tipos de auxílio e outras coisas. Por outro lado, os auxílios que prometiam ser mais o que ia te dar realmente o que você falou, o suporte, às vezes eles são bem menos suporte, né? Sabe o que eu cheguei a ouvir aqui, Zé? Eu tinha uma pessoa que cuidava de mim aqui, do meu caso, né, da minha família, e uma vez eu me irritei com ela falou assim, você sabe com o que você está falando? Hoje em dia, a minha resposta teria sido diferente da que eu dei na hora, né? Porque acho que nem, sei lá, quem que pode virar para mim e falar, você sabe o que você está falando? Não, mas e daí? Quem é você, na verdade, né? Mais um cidadão, né? Mas ela... a questão do tempo, realmente nós estamos quase aqui no final, Zé. E eu queria saber se alguém tem alguma última pergunta a respeito, Melão ou Moré? Pergunta não, só lembrando, o vídeo já está na nossa página do Facebook, vão assistir, vale a pena ver o documentário, e parabéns, Evi, o papo dava para mais 3 horas, mas muito bom, obrigado. Não, eu também, bom, claro, queria agradecer, queria perguntar do filme enquanto produção, quer dizer, eu sei que ele passou aqui no Festival de Cinema Judaico de São Paulo, que fez que você viesse para cá, sei que está inscrito aí, vamos ver, no Festival de Cinema de Buenos Aires, tem alguma outra, ou quer dizer, agora você tem alguma ideia a mais para fazer com esse filme, mostrar, enfim, ou simplesmente já está feito e está está tudo fechado? Meu sonho é que judeus em Brasil, jovem de idade de 16, 17, 18, 19, 20, vão ver esse filme. Isso é meu sonho. Isso ainda não aconteceu. Isso eu quero. Eu acho que é uma coisa que dá inspiração. Só isso. Eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês. Foi bom ser um brasileiro em Israel? E é bom, a verdade é que eu não sei se eu sou brasileiro. Eu cheguei muito novo. Eu cheguei com 6 anos. Eu sou 90% israeli e 10% brasileiro. Pelo menos. Mas não era você que falava em português para as meninas não entenderem? Falava com os amigos? Não era eu. Era o primo, os primos do Fábio, não eu. Mas Fábio. Mas o Brasil, vocês sabem, tem um mishpat entre kibutznikim que é assim: אני יצאתי מהקיבוץ, אבל הקיבוץ לעולם לא יצא ממני. אז אני נולדתי בברזיל. Tradução. Eu saí do kibbutz. Eu saí, ele falou, tem uma frase em hebraico que é... Eu saí do kibbutz, mas o kibbutz não sai de mim. אז במשקל הזה, eu saí de Brasil com 6 anos, mas Brasil nunca me largou no coração. Ok? Muito bem. Tenho dúvida. Com essa frase emblemática. Não é bom? Nós encerramos aqui. E aí, Carlula. Pode falar? Como é que é?
העיקר לולה. Opa. Opa! Aí, cara, mais um Aê. Ele declarou o voto dele no Ele Lula. declarou o voto. O importante é o Ele declarou. Lula. Não Tudo perguntou se a gente Não, não é concorda ou não, importante. ele declarou. De livre e espontânea vontade, né? É. Tá ótimo, não tem Quem problema. A quer gente isso? aqui é 100% democrático, partidário, tudo Ok. zero problema. Tá. Bola Muito pra frente, obrigado. Emílio. Muito obrigado, Todarabá. Você fica com a gente Todá. mais 10 minutos aí, a gente continua o programa. Assistam o documentário, tá na nossa página. E nós vamos. Eu vou tentar aqui fazer o que eu posso para que esse seu sonho seja realizado, de botar os jovens aqui, pelo menos para ver esse filme. A gente vai correr atrás disso. Então, muito obrigado, Todarabá. E a gente Todarabá continua o lachem. programa. Valeu. A gente continua Gostei o programa. muito. Obrigado, com hein? música. תודה מורה, תודה מלון, תודה פביו. Forte abraço, אהבתי obrigado מאוד. por ter participado. Foi muito bom, hein? אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. מוזמנים לגן שמואל. אתם Todá מוזמנים לגן שמואל. Rabá. Vamos lá. Muito obrigado. פביו כבר É. היה. פביו כבר היה. Eu garanto. As Eu dou primeiras aval, 50 pode- pessoas que ligarem para o ZE vão receber o final de semana grátis em Gatchmoel. Não é assim? Tá certo, cara. Não é? Não é, Zé? Não é isso que você estava בטח, contando? בטח, בטח, בטח. Bom, vamos falar de música. E a música também tem um pouco a ver com os laços afetivos, né? De quem morou, enfim, quem morou aí em 97, 98, em Israel. Moré, conta pra gente a música da semana, a música de hoje, e pra galera. Eu conto para você, Rolim, mas não antes de uma pergunta para você, Rolim. Eu queria perguntar: você ainda é um universitário, Fabinho? Para a comunidade judaica, sim, o que tá ótimo. Então, deixa Muito assim. obrigado, respondido. Agora, essa curta e breve entrada. A música chama-se Macafurá, é da banda Mônica Sex, uma banda que já tem lá seus. É de 1993 a banda, são três, é um trio, na verdade, e eles tocam um rock bem básico, e essa música, ela foi tema de Florentine, que foi tipo uma novela. Florentine, acho que era meio uma malhação, né, que eu não estava aqui, eu não lembro, mas do final, anos 2000, assim, comecinho dos anos 2000, final de 99, 2000, era uma malhação, assim, e essa música era o tema, né? E Sou na Caixa Mané. Sou na caixa, mané. Peraí. החיים די טובים. בסדר. ונחיה. עבודה זמנית, לא רצינית, זה גם לחתום. Opa. Ai, Opa! Opa, saiu. Opa. Porque... Sliha. Saiu. Não. Ah, mas o problema está entre o teclado e a cadeira. Desculpa. Não, na segunda vez foi desculpa, agora está demitido. Por favor, passa no pessoal depois, tá? Oi, Vavoi. Oi, favor. Tem, ó. סיפור אהבה
Só queria que ele fala na música, né? Ele diz Lachtom Lalishka. E eu não sabia o que era até precisar. Lachtom Lalishka, que é o seguro-desemprego, né? Assinar, né? Assinar. Assinar o seguro-desemprego, Tem que ir lá toda semana assinar. Hoje em dia você tem uma maquininha que você põe o dedo ali, vê a digital e ele já te aceita. Ele fala, beleza, você não precisa mais. Mas essa maquininha não pergunta, ainda não encontrou emprego? Você não está procurando de verdade? Não sei que. Não era essa maquininha, né? Não, a maquininha só deixa. Fábio? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora foi. Essa foi Mônica Sex e, só para falar de... Cara, essa música conta, então, a história das pessoas, né, que procuram eles querem procurar um emprego temporário, se segurar no seguro-desemprego, enfim, a vida dos jovens complicada, né? Na cidade, no começo, isso. Começo de vida, Começo de vida. Muito bacana. Para quem quiser, então, Mônica Sex é o nome da banda, Macafurá é o nome da música, e assim seguimos. Valeu, valeu. Essa música, enfim, tocou meu coração, toca, porque é a música que mais mexeu comigo nos anos que eu morei aí, 97, 98. E falando agora com tempo rapidinho de tecnologia, Melão. Tecnologia tem uma... bom, como sempre, as novidades de tecnologia. Tem um instituto aqui em Israel que chama Instituto Weizmann, que fala... que é puxando a sardinha para o meu lado aqui para a cidade, aqui em Rehovot. O Instituto Weizmann é um instituto de ciências, e eles fizeram alguma coisa extremamente inovadora. Eles desenvolveram uma metodologia para desenvolver embriões de ratos. Agora, normalmente, como é que você faz essa tecnologia? Você pega uma célula reprodutiva, uma célula, um óvulo, e coloca o material lá dentro e ele começa a se desenvolver. Então, você precisa de uma célula reprodutiva. Eles fizeram uma metodologia nova, e essa metodologia permitiu eles criarem embriões a partir de células STEM, células somáticas do corpo, o que antes era impossível. Então, você não precisa de células reprodutivas para poder fazer células tronco. Você não precisa fazer das células reprodutivas para poder fazer essa nova questão. Bom, e que isso muda? Primeiro que é o primeiro vez que alguém consegue fazer isso, é o primeiro passo para uma reprodução sem a necessidade de células reprodutivas. Essa é a primeira coisa. Segundo, existem várias doenças que você quer estudar, mas de repente você, por ética, por os animais, você acaba não querendo fazer esses estudos em animais e matar. E esse tipo de desenvolvimento pode te trazer que você consiga fazer essa coisa. E terceiro, para o ser humano também, se você consegue fazer embriões mais a futuro no próprio ser humano, você consegue fazer esse desenvolvimento para defender ou para pesquisar contra doenças que existem em fases bem iniciais do desenvolvimento humano. Então, tudo isso começou com esse primeiro grande passo dado pelo Instituto Weizmann aqui em Rehovot, nessa nova metodologia de desenvolvimento de embriões a partir de células-tronco. Beleza. Para terminar, eu emendo do Melão a dica cultural dele. Meu Querido Embaixador, filme brasileiro que está na Cinemateca, né, estreando essa semana aí, correto? Dia 21, vale a pena procurar. Dia 21 tem o meu pequeno, o meu querido embaixador. Então vale a pena ir assistir. Procura, eu vou deixar lá também os detalhes para que vocês possam assistir o meu pequeno embaixador, o meu querido embaixador, que conta a história do Souza Dantas, que é um embaixador brasileiro que ajudou judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Joia, para terminar, agora rolando Maccabi Haifa, PSG em Haifa, todo mundo torcendo para o Maccabi Haifa, não sei o que vai acontecer, já perdeu do Benfica, é só alegria, mas está aí, né? O importante é torcer, vamos ver o que vai dar, e amanhã Hapoel Beersheva e Vija Real também, outro jogão, certo? Valeu, moçada! Que empate o melhor! Deu certo, né?
Não, não, não. Tá no ar, tá no ar. Então, então é você, cara. Não sou Não, eu não tá isso. cortando, olha lá, não tá cortando. Não tá, o que que é? Não tem mágica, né? Não tem mágica. Não tá cortando, filho.